Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho do anarco-sindicalismo de Noam Chomsky, tal como ele é encontrado num debate que ele vai fazer com Foucault na década de 70. Esse debate ele pode ser encontrado no Ditos Escritos, volume 4, embora exista também uma versão dele sendo vendido avulso. Então, embora eu tenha mostrado um livro do Foucault, nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente de uma posição que Chomsky defende, quando é perguntado pelo entrevistador, que é o anarco-sindicalismo. Eu sou o professor Daniel Cidade, queria convidar então aí quem está chegando a deixar já aquele like maroto, deixar o comentário do engajamento, para o YouTube jogar os vídeos aí para ter maior alcance, e se achar o vídeo relevante, daquela compartilhada. E vamos entender o conceito então. Então no vídeo o entrevistador ele vai perguntar sobre esse tal de anarco-sindicalismo ou socialismo libertário, tá? Enfim, dois termos que poderiam ser usados, mas eu vou focar no conceito de anarco-sindicalismo porque é baseado numa concepção filosófica muito forte em Chomsky, que inclusive é um linguista, inclusive usa a própria linguagem para embasar essa concepção filosófica. Qual que é o ponto central de Chomsky? Vou ler aqui. Um elemento fundamental da natureza humana é a necessidade de trabalho criativo. Então Chomsky acredita que faz parte da natureza humana o trabalho criativo. Nós, quando trabalhamos de maneira criativa, nós quando estamos envoltos em tarefas que nos exigem de certa forma certo trabalho, mas esse trabalho ele não é um trabalho repetitivo, ele não é um trabalho vão, não é um trabalho sem significado pra gente, pelo contrário, é um trabalho criativo, é um trabalho que diz a respeito a algo, é um trabalho que está tocando no âmago da nossa natureza humana. É nesse momento que nós, enquanto seres humanos, somos mais plenos, realizados, satisfeitos e felizes. Seria então um trabalho criativo de pesquisa criadora, de criações livres, sem efeito limitativo arbitrário das instituições coercitivas. Para Chomsky, a definição de uma sociedade decente seria aquela que levasse ao máximo essa potencialidade humana. Isso implicaria em vencer os elementos repressivos de opressão, coerção, destruição e coação. Esses elementos Chomsky vai dizer que existem em todas as sociedades, mas eles são um resíduo histórico, eles são algo a ser superado. Dois mecanismos de coerção centrais que Chomsky vai citar na entrevista é a propriedade privada de algum capital e o controle do Estado sobre alguma atividade humana, sobre certos aspectos da vida humana que deveriam ser livres e na verdade são controlados pelo Estado. Tanto a propriedade privada de um capital quanto o controle estatal sobre certos aspectos da vida humana só podem ser justificados unicamente em função de uma necessidade de subsistência. Quer dizer, somente se for realmente necessário a existência desses aspectos para que os seres humanos subsistam, né? Ainda não estamos emancipados de certas formas de trabalho não criativos, né? Então algumas funções precisam ser feitas, senão a gente vai morrer de fome, senão uma série de questões importantes para essa dignidade humana, importantes para o aflorar da vida humana, não estariam satisfeitas. Então existe certa justificativa, mas sempre nesses termos, nunca em termos de algum benefício privado, algum lucro privado, alguma coisa. Então, para a sociedade existir, ainda pode existir alguns vestígios de trabalho não criativo, mas os trabalhos não significativos para os seres humanos não possuem uma justificação intrínseca. Para Chomsky, pelo menos nas sociedades ocidentais já razoavelmente avançadas, a maior parte desses trabalhos não pode ser justificado porque existem maneiras da gente seguir sem eles. Nós não seguimos porque as instituições econômicas estão à mercê de um controle autocrático, de um controle centralizado nas mãos de alguns poucos indivíduos. E na medida em que eles possuem o controle dessas instituições econômicas, eles conseguem de certa forma controlar o mundo inteiro e controlar então o trabalho das pessoas e submetê-las a um trabalho ingrato, um trabalho que vai contra a natureza humana. Ele vai dizer que tanto o capitalismo privado quanto o totalitarismo de Estado são um vestígio destruidor da história. Quer dizer, tanto o mercado capitalista tal como se encontra, quanto esse próprio Estado capitalista como se encontra, tem um efeito destruidor tanto da própria sociedade como um todo, quanto da própria vida dos indivíduos, né, da felicidade dos indivíduos que estão à mercê de trabalhos não satisfatórios, que não fazem com que eles realizem plenamente a sua natureza humana. O objetivo de Chomsky é que todos esses vestígios destruidores da história sejam eliminados em detrimento de uma forma libertária de sociedade, baseado na forma de conselhos de trabalhadores e livres associações.
Ou seja, né, sindicatos, quando você tem uma empresa, você tem a gestão de algo, você vai ter um grupo de pessoas, normalmente quanto mais pessoas melhor, né? Então imagine uma associação livre, essa associação precisa tomar uma série de decisões, precisa distribuir os bens que vão ser produzidos nela, ela vai fazer isso através de conselhos, né? Ela vai fazer isso através de livre deliberação dos indivíduos. Então vamos ler a definição de Chomsky. Um sistema federado, descentralizado, de livres associações, incorporando instituições econômicas e sociais, constituiria o que chamam de anarcossindicalismo. É importante citar aqui que quanto mais sindicalizada uma sociedade, menos desigual ela é. E isso sempre se traduz em uma qualidade de vida, em um IDH mais interessante. Mais uma citação que eu acho bastante forte na entrevista é a seguinte: nenhuma necessidade social exige que os seres humanos ainda sejam tratados como elo da cadeia de produção. Ou seja, nós já nos emancipamos daquele trabalhador do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, tá? Quem não conhece, só digitar no YouTube Tempos Modernos, você talvez vai até encontrar o trecho clássico no qual ele satiriza o trabalho de produção em massa nas sociedades capitalistas. Para falar nessa ideia de natureza humana, o Chomsky tem uma citação que eu acho bastante interessante e eu tento presenciá-la quando eu tô com crianças pequenas, né, sobrinhos, etc. Que é a seguinte: nunca vi uma criança recusar-se a construir alguma coisa com cubos ou aprender alguma coisa nova, ou enfrentar a tarefa seguinte. Os adultos são diferentes unicamente porque eles passaram um tempo na escola e em outras instituições repressivas que rechaçaram essa vontade. Então, para Chomsky, toda criança é necessariamente criativa, toda criança necessariamente se engaja em atividades criativas, se engaja em desafios intelectivos, e se na verdade nós adultos não somos assim, é justamente porque os sistemas educacionais que a gente possui, por mais que digam que tem como objetivo a criatividade, o interesse pelo conhecimento, na verdade exerce a função contrária. Na verdade, boa parte dos nossos sistemas educacionais nos fazem trabalhadores automatizados, né? Nos ensinam a obedecer ordem, nos ensinam a entender que é assim porque é assim. Você vai estudar tal disciplina para passar no vestibular, para entrar numa universidade, para conseguir um emprego, né? Nunca é a sabedoria, o conhecimento tal como na natureza humana, segundo Chomsky, libertaria-se pelo potencial da criatividade. Para Chomsky, se a gente tivesse que escolher entre confiar num poder centralizado, né, num poder centralizado estatal ou capitalista, etc., ou em associações livres entre comunidades libertárias, a gente deveria confiar no segundo. Porque para Chomsky, comunidades libertárias maximizam uma série de instintos humanos como honestidade, enquanto sistemas centralizados tendem a maximizar outros instintos piores, instintos rapinadores, instintos destruidores, instintos de concentração de poder. Então nós possuímos esses vários instintos, na verdade, né? Instintos bons e instintos ruins, e dependendo do modo de organização de sociedade que a gente tiver, a gente vai maximizar uns ou outros. Então não é uma concepção estanque de natureza humana, e na verdade é uma concepção que pressupõe que, dependendo do modelo de sociedade que a gente vai ter certos tipos de indivíduos. O ideal seria então compreender essa natureza humana criativa, compreender essa natureza humana que quer se realizar através do potencial criativo e que fica então de certa forma pequenininha, né, triste, decadente quando está em relações trabalhistas sem significado, repetitivas e desgastantes. Então isso gera uma bola de neve que faz com que toda a sociedade vai de certa forma se degringolando, né? Se isso tiver alguma semelhança com o mundo de hoje, não é mera coincidência, embora isso tenha sido dito na década de 70. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se quiser comentar alguma coisa sobre ideologias, etc., como já está ocorrendo, será muito bem-vindo. E é isso aí.